Oi, eu sou a Pan e esse podcast é pra você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. Oi, gente! Hoje eu tô aqui num episódio muito especial com uma amiga e com uma colega, uma profissional maravilhosa. Ela é endocrinologista, a doutora Érica Cruz. O foco dela de atuação, ela vai falar que ela com certeza vai explicar melhor do que eu, mas ela trabalha muito com a parte de emagrecimento, com tireoide. Eu falo que ela é uma super referência em tireoide. E claro, né, dentro da endócrino tem um universo gigantesco, né, mas a conversa para hoje, né, a ideia é a gente falar um pouco sobre o ganho de peso da mulher na menopausa, que é uma grande angústia e eu acho que é queixa para todas as mulheres, e inclusive também me vejo nesse lugar de uma mulher 40 a mais que mudou completamente o corpo. Então a gente vai trazer um pouco desse papo, falar de estratégias de como tratar, como abordar. Então fica aqui com a gente, compartilha esse episódio que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. A Érica vai se apresentar e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo, tá? Obrigada, Pan. Tô super feliz, é uma honra. Eu admiro muito seu trabalho, admiro você. A gente sabe que as pacientes te amam, isso é unânime. Nos amam, né? E eu sou endocrinologista, trabalho aqui em Atibaia. Trabalho muito, como a Pan já falou, com processos de emagrecimento, com pessoas com obesidade e também com tireoide, são meus dois principais focos, além de diabetes e outras doenças endocrinológicas, mas esse é o meu grande público do consultório. Então, a gente vê que realmente tem algumas fases na vida das mulheres que são complexas, né? O meu público é predominantemente feminino, tenho pacientes do sexo masculino também, mas nessa fase de transição as mulheres ficam sem entender o que está acontecendo com o corpo delas e aí que elas vêm procurar a gente, né, Pan? É para isso que a gente está aqui, para esclarecer um pouco também como que isso funciona, que não é culpa da mulher. Vamos conversar sobre isso, né, Pan? É isso. Ô, Eriquinha, e o que eu vejo, assim, vou falar por mim, né? Que, nossa, de repente, depois dos 40, muda mesmo. E, assim, eu hoje tô numa fase muito melhor, de cuidar muito mais da minha saúde. Mas a hora que você se vê, parece que muda completamente. Braço, essa gordura mais abdominal, tórax. E eu vejo isso, assim, não vou dizer 100% das pacientes, mas pelo menos 90% das mulheres traz essa queixa. E aí eu queria que você explicasse um pouco se muda alguma coisa, porque eu acho o que eu percebo muito é principalmente nesse público 40 a mais, se tem algo que justifica, se isso é verdade mesmo, ou é a mulherada que tá relaxada demais. Opa, isso que você falou, esse relato de você estar se cuidando mais e mesmo assim sentir que seu corpo tá mudando, é muito frequente. Assim, as mulheres chegam assim, Érica, eu como até melhor do que eu comia antes e não tô entendendo por que minha barriga tá assim e tal. E tem explicação, né, gente? A explicação é hormonal. A gente sabe que com queda de estrógeno, a gordura, o padrão de distribuição de gordura corporal muda muito. Então, aquela gordura que ficava mais em bumbum, a gente fala que o corpo vai ficando mais quadrado, né? Ele sai daquele formato pera, que é o quadril mais largo e tal, e vai se acumulando a gordura toda na região abdominal, que é a gordura do mal, né? Que já é inflamatória. Então, nessa fase da menopausa já acontece, pela queda do estrógeno, o risco cardiovascular já aumenta e ainda essa gordura abdominal que é do mal, e aí vem a questão da autoestima. E também o estrógeno tem um papel muito importante em regulação do apetite também. Tanto que a gente vê assim, na TPM, né, que é quando o estrógeno cai, não dá um monte de gente fala, nossa, mas que vontade danada de comer doce, de comer coisa gostosa. Isso é uma queixa muito frequente, que eu até ia perguntar, essa compulsão alimentar no pré-menstrual. Então, e aí é como se a menopausa fosse uma TPM constante, mais ou menos, né? Porque o estrógeno cai de uma vez. E aí, é uma queixa das pacientes, E é uma né? queixa das pacientes. Gente, eu não ligava pra doce e agora eu ligo, né? E o craving, que a gente fala, que é vontade de comer coisas gostosas, também tem muita relação com essa queda de estrógeno. Então, é totalmente fisiológico, é totalmente explicável isso. E até, Pan, você falou, quase 90% das pacientes queixam disso. No Brasil, a gente tem hoje 68% mais ou menos de pessoas acima do peso. Mas teve um estudo do HC, é muita gente, né? Mas teve um estudo do HC com mais de 5 mil mulheres na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, que mostrou que para as mulheres nessa fase é mais que 68%. Então, é exceção estar com peso normal.
Principalmente nessa fase. Não é regra, entendeu? Exceção estar com o peso normal. Uau! Exato. É. Gente, que desafiador. E aí, todos os impactos, né, Pam? Porque, assim, a mulher já tá dormindo mal, que também tem uma relação muito importante com o controle de apetite. Não, e eu falo muito isso com as pacientes, porque eu falo assim, você imagina a mulher na menopausa que dá plantão noturno toda noite, porque ela não dorme. E aí eu sempre faço a comparação com a época que eu fazia os plantões noturnos. E aí eu falo para as pacientes, era isso, porque é um comer e é tipo, eu mereço, eu já não dormi. Exato. Eu vou comer, eu mereço pelo menos comer. E não é comer, tipo, eu vou comer uma salada e uma carne, né? Só coisa gordurenta, doce. Que te dê energia, carbo, né? Então é desafiador, né? E é por recompensa, mas também o hormônio que dá fome, que é a grelina, aumenta muito quando você não dorme direito à noite. Então, assim, aquele conjunto, eu falo, e estar acima do peso rouba qualidade de vida e rouba anos de vida também. Pessoas com excesso de peso morrem antes. Então, a gente tem que intervir, né, Pan? Não tem jeito. Hoje, eu falo que obesidade não é uma doença mais só do endócrino, né? Já faz tempo que não. Mas todo mundo tem que estar antenado nisso e a mulherada chega por nós, né? Chega pro gineco. E eu até vejo muito hoje tá com essa, né, vou falar, essa pegada dessa medicina mais integrativa que acaba que o gineco também trata a obesidade, assim, eu acho que hoje eu ainda tenho muito claro que a gente tem especialistas, a gente tem colegas para que a gente possa trabalhar com essa equipe multidisciplinar, então eu acredito muito nesse trabalho, mas eu acho que sim, eu acho que é um papel e uma obrigação nossa como, né, gineco, entendendo que a mulher vem para esse rastreio, pelo menos anual, né? É um papel nosso identificar e encaminhar essas pacientes, porque de fato, como você falou, não é nem só saúde, além de ser o papel principal, mas o quanto também impacta na autoestima dessas mulheres, nos relacionamentos e em toda a vida dela, né? Então... E é isso, Pan, você falou, você não precisa talvez saber todas as medicações, doses de medicação e tal, mas pelo menos direcionar e falar, olha, mostrar que existe um problema, que estar acima do peso vai além da questão estética. Quem não faz isso está sendo omisso, né? Porque aí você não tá... É isso, você não tá vendo a mulher como uma pessoa integral, né? Você tá olhando pra endometriose, só pro Papa Nicolau. Exato. E aí você fica devendo, né? Fato. O direcionamento é muito importante, né? Você me encaminha pacientes que elas falam, nossa, a doutora Pamela me falou, Érica, falou, eu tô acima do peso, né? Eu já sabia, mas ter um profissional, eu acho, reforçando a importância disso e direcionando é muito importante, né? Ô, Eriquinha, e você sabe que eu tenho até pedido para algumas pacientes, assim, que eu ainda tenho um desconforto de falar, olha, você tá acima do peso. Eu não sei muito como, tipo, às vezes a paciente entender que você, tá gorda, né? Então, eu acho que pode representar, às vezes, um pouco grosseiro, sabe? Então, eu acabo pedindo a DEXA para algumas pacientes, que é um exame mais acessível pelo convênio, elas conseguem fazer. E aí a gente olha, né, a composição corporal, e aí você vê a questão de massa muscular, massa gorda, né? E a questão... Eu não me apego muito ao IMC, acho que não é... Até queria que você falasse sobre isso. Mas nessas pacientes eu falo, olha, a gente precisa mudar essa composição corporal. É muito importante que ao envelhecer você tenha mais músculo e que você perca essa massa gorda, né? Essa palavra não me incomoda, mas essa massa... Mas é porque é o jeito certo de falar. É o que é, né? Então, eu geralmente, em algumas situações, né, que a paciente tem mais dificuldade ou não traz a queixa, eu acabo fazendo dessa forma, assim. Maravilhoso. Essa abordagem sua é maravilhosa, porque aí ela enxergar, né, você quantificar aquilo e ela enxergar é muito valioso. Eu acho que abre um leque, assim, para ela olhar e falar, nossa, realmente, temos um problema aqui, né? E o IMC realmente ele deixou de ser o mais importante, ele ainda é um parâmetro que a gente usa, mais de triagem, porque é muito fácil, né? É muito reprodutivo em qualquer lugar, você pode fazer medida e altura e pronto. Mas a gente sabe hoje que a distribuição de gordura é muito mais importante do que o número na balança. Então, por exemplo, uma pessoa super musculosa, às vezes tem um IMC, o Anderson Silva tem um IMC acima de 30, ele tem obesidade? Óbvio que não. Então, perfeito. Você pode, usando só o IMC, você pode superestimar ou subestimar o diagnóstico de obesidade. Mas não precisa, DEXA é ótimo,
Bioimpedância também é ótimo. Mas, com uma simples medida da circunferência abdominal, pronto. Você já consegue definir. Né? Então, para mulheres acima de 88 centímetros, a gente já considera alterado. E essa medida da circunferência... na altura do umbigo. Ah, perfeito. Tá. Até para as mulheres, né, que estão em casa ouvindo, né? Um outro dado também que é importante é você pegar a sua cintura pela altura e isso tem que dar menos do que meio. Se der acima, também significa que está alterado. Esse é um dado importante. E é muito simples também de fazer. Exato, que elas podem em casa, né, fazer esse cálculo e opa, talvez eu precise olhar para isso. Exato. Ah, que legal, que legal. Ô, Eriquinha, e tem uma composição que a gente pensa como uma composição corporal ideal, pensando em músculo e pensando em massa gorda, de ideia, assim, que vocês... Então, o que eu uso muito é o formato da bioimpedância, que é uma coisa que eu sempre mostro para os pacientes. Não tem um número específico, entendeu? Assim, para mulheres, um percentual de gordura abaixo de 28 é o que é adequado. Mas aí, quando a gente faz a bio, que a gente vê, né, se forma um C ou um D, a gente já tem ideia de saúde mesmo. Então, o C é ruim, porque é um excesso de peso, com pouca massa magra e com predomínio de massa de gordura. Tá. E o D é o contrário. Então, mas assim... Então, na verdade, fica o peso, a massa magra e a massa gorda embaixo. Embaixo, isso. Tá. Então, o que vocês querem como ideal... É o D. É o D. Que é um peso normal dentro do parâmetro ali. Para ela, com um predomínio de massa magra e uma massa de gordura também dentro do ideal, que tem as faixas também, né? Por cores da bioimpedância. Então, é isso que a gente objetiva. E eu falo sempre, o número da balança não é o mais importante. Eu quero ver a transformação desse formato aqui. É disso que a gente corre atrás. E aí entra, né, Pan, além da questão do exercício, que a gente sabe, você sempre fala isso, da poupança muscular, né? Você posta lá, é muito legal esse incentivo, porque a gente tem memória muscular, né? Já tem estudos mostrando que as mitocôndrias, né, que são as moléculas que dão energia lá para o músculo, elas ficam lá se você fez essa poupança, mesmo que você fique um tempo depois sem malhar, e a gente vê isso. Às vezes, mulheres que fizeram um exercício a vida inteira e estão há um tempo parado, porque, sei lá, fez uma cirurgia, sei lá, alguma coisa assim, e elas mantêm um formato de D. Agora, a mulher que nunca fez exercício ou que acabou de começar a fazer, o C é quase que certo, assim, sabe? Né? E outra coisa, que além do exercício, as mulheres têm muita dificuldade de consumir proteína, né? Eu falo por mim, por nós. A tal da assim. meta da proteína. Aliás, isso era uma coisa que eu queria te perguntar, porque hoje vem se falando muito isso, de bater a meta de proteína, E aí, às vezes, a gente faz um cálculo por peso, né? Eu não sei se você usa esse cálculo, se tem algum número, se tem uma... Eu estava vendo também uma outra aula de um colega falando da ideia de pelo menos 30 gramas em cada refeição principal. Até hoje, outro dia eu vi uma aula de um endócrino falando de um Ozempic natural, que é você, antes de começar a refeição, bater uma meta de proteína ali para que você vá para a refeição, você vai ver que tua dieta vai ser... você vai ter uma ingesta de carbo bem menor. Então, essa ideia acho que vem muito difundida de redução de carboidrato com aumento de proteína, e eu vejo que as pacientes... Acho que por mim não, mas porque eu tento sempre ter essa atenção. Mas eu vejo, por exemplo, os meus pais, a grande dificuldade que é para eles, mesmo falando sem parar, e para todas as pacientes, principalmente com o envelhecer, a dificuldade que é a carne na dieta e a proteína na dieta. A dificuldade de tirar só o pãozinho com manteiga do café da manhã, né? Que acaba sendo muito pobre. Mas existe sim, assim, tem trabalhos mais novos mostrando que mais ou menos para mulheres 100 gramas de proteína por dia seria o adequado. Ou então a gente faz um cálculo, mas que é pelo peso ideal, porque senão fica muito. Mais ou menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso ideal por dia seria o suficiente. Mas assim, é muito difícil, né? Imagina 100 gramas de proteína. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, gente... E aí também uma coisa que tem que tomar cuidado, gente, porque aí tá um excesso assim de
shakes proteicos e comprar um monte de ultraprocessado que tem proteína, aquelas barrinhas de proteína. São super calóricas, né? São calóricas e são lotadas de aditivo e tal. Então, por isso que eu falo, ó, tem que tomar cuidado. Porque aí tem gente que substitui refeição por um iogurte proteico, mas que não é o natural. É aquele iogurte cheio de aditivos, que tem sabor, tem adoçante artificial e tal. E aí, se você colocar na balança, será que é benefício, né? Será que tá tendo benefício? Por isso que eu sempre falo do aplicativo Desrotulando, porque ele é Isso, muito eu queria que legal. você falasse disso. Ele é um aplicativo... Nossa, eu vou ter que ser patrocinada por eles. Porque... Vai mesmo, porque o Wiki agora... Ele é um aplicativo que foi desenvolvido por nutricionistas brasileiras. Olha que legal. Para mostrar em termos de Qualidade, grau de né? processamento, qualidade, como que são os alimentos que você compra. Então, você vai com seu celular, você baixa no celular e aí você lê o código de barras do produto. E aí ele dá uma nota de 0 a 100 e classifica por cores também, vai de vermelho a verde, levando em consideração grau de processamento, quantidade de aditivos, se tem aditivo com precaução, e ele ainda explica o que é cada coisa. Se tem adoçante artificial ou natural, se é muito... tem um grau de açúcar muito elevado, adicionado, ou sódio, ou gordura saturada. E aí, se você paga, não é caro, tá? É um valor bem simbólico, assim, e é anual. Nossa, que legal. Acho que é 30 e poucos reais por ano que você Meu Deus, paga. o que a gente faz hoje, né? E aí, se você pesquisa, por exemplo, entre os iogurtes... dependendo da marca, tem muita diferença da qualidade. Isso é muito importante, né, Eriquinha? Porque eu vejo muitas pacientes falando assim, doutora, minha dieta é super saudável. Só que não tem nem ideia do que é esse saudável, né? Exato, porque esquece de olhar rótulo, né? A gente tem que... E eu e o Desrotulando faz isso por você, entendeu? Tipo, às vezes você... Já teve vezes de eu ir no mercado e fazer a leitura, até o Lu ficou o doido do Desrotulando na época, assim. E desistir de colocar coisa no carrinho, entendeu? Porque a nota é muito ruim. E quando você fala desse 0 a 100, quanto mais alta a nota, melhor o produto. Tá. E aí, se você, por exemplo, você rastreou lá um iogurte e a nota dele é baixa, ele ainda te dá opções... parecidas com aquela, ele te mostra ainda. que são melhores, que são mais saudáveis, Uau, entendeu? Que legal. É sensacional, esse aplicativo é maravilhoso. Que legal. E isso voltando para a ideia da proteína, eu passei com uma colega nutricionista, né? E ela tem muito essa ideia de low carb e alta ingesta de proteína, sabe? E aí, na minha dieta, e eu como 2 ovos de manhã e fico no horror, assim. Primeiro que ovo eu como porque eu sou obrigada, porque eu, na verdade, não gosto de ovo. E, tipo, eu fico, meu Deus, o que você substitui por ovo? Mas alimento fácil, barato, prático de fazer e alto em proteína, né? E é o que dá mais saciedade. Não sei pra você, mas assim, o dia que eu como ovo no café de manhã, eu vou bem até a hora do almoço. Total. Quando eu não como ovo, que seja queijo, alguma coisa com proteína, não me dá a mesma saciedade do que o ovo. Então, eu falo. E às vezes, as pessoas não gostam muito da gema e tal. E na clara do ovo é onde está a maior quantidade de proteínas e a menor quantidade de calorias. Então, eu falo às vezes, coloca 3 claras e uma gema, entendeu? Faz um ovinho mexido, coloca alguma coisa que você queira. Ou faz uma crepioca, Você pode ir mudando, panquequinha de banana e capricha mais na clara. Então... é uma boa alternativa. É melhor do que ficar comprando essas coisas, né? E aí tem o whey também, né? Que aí você tem que olhar. Eu amo. Tem uma ideia... Tem uma ideia. Esse daí eles tinham que me patrocinar, viu? Porque eu sei. Eu sou a maior vendedora desse... Que é a proteína do colágeno. Eu gosto muito da Equalive. Eu também. Que é sem sabor e ela pode aquecer, né? Então eu faço... eu apelidei de pão de queijo de frigideira. Porque aí a gente usa o whey sem sabor, coloca ali 2 ovos e coloca um pouquinho de queijo. Então dá pra você ir inventando receitas, mas aí essa Nutri me passou na minha dieta pra tentar bater essa meta de proteína, começar o dia comendo 4 ovos. Aí meu Deus, como é que eu como 4 ovos? Tipo, então assim, se a gente for olhar, e é isso muito que eu falo para as pacientes, né? A gente acaba indo muito pro carboidrato. Então, tentar olhar, pelo menos ter essa consciência de ir aumentando na dieta essa ingesta da proteína. E aí, outra coisa que eu converso muito, tem uma amiga que é uma colega gineco, que ela teve uma perda de peso, assim, muito interessante. Acho que eu também mudei muito minha composição corporal. E, tipo assim, não foram dietas super restritivas, mas mudança mesmo de hábitos, né?
E aí a gente tava conversando sobre isso. E ela falou assim, Pam, na verdade, tipo assim, eu lembro quando a gente era... Eu vou falar mais jovem, mas assim, há um tempo atrás era tipo, chegava, segunda, sexta é bonitinho, mas na sexta, isso era uma coisa que eu também queria trazer aqui pra gente conversar. Segunda, sexta, até que é bonitinho. Na sexta, da sexta, ou quinta-noite, porque amanhã já é sexta, e aí eu vou tocando terror de sexta até segunda, e aí a gente tava conversando muito disso, né? E ela falou assim, não tem como, na fase que a gente tá, se a gente não mudar isso, a gente não vai ter um resultado. E aí ela teve uma mudança, assim, corporal e de peso, que eu acho que ela teve uma perda ali de pelo menos 10 quilos. Não foi, assim, um negócio super restritivo, mas olhando pra isso, eu vou ter na semana 2 refeições livres. E não, tipo, 2 dias livres. E aí ela assim, no café da manhã comi pão e nananã, já foi uma refeição. Então, assim, eu acho que isso também é uma ideia nossa, que, final de semana eu tenho que tocar o terror, fazer tudo e mais um pouco, e aí eu quero ter o corpo ideal, mesmo fazendo, né, 3 dias de lixo, né, entre aspas, né? Isso eu vejo muito nos pacientes, porque eu sempre faço recordatório alimentar, né? Como que é a sua alimentação na maior parte do tempo, assim, desde o café da manhã até a janta, tudo que come no dia. E muitas vezes eu falo, nossa, legal, tá comendo super bem. Aí eu falo, mas e o fim de semana, como que é? Aí pronto. Nossa, aí vem bagaceira mesmo. E não adianta, né, gente? Se você faz uma alimentação, vai com 1.800 calorias por dia durante a semana, é fácil bater 4.000, 5.000 por dia do fim de semana. Muito fácil. E como que você faz déficit calórico assim, para perder peso? É impossível, né? Então, eu falo, é muito importante ter um momento de lazer. A gente gosta de tomar um vinho junto, uma cerveja, comer uma pizza, mas isso tem que ser exceção. Não pode né? ser regra, né? Não pode ser regra. Então, e não pode ser regra do fim de semana também, porque às vezes você fala, mas fim de semana é exceção. Tá, um dia do fim de semana é exceção, 3 dias não é exceção. Todas as refeições Todas de as sexta a segunda... Não né? dá, porque aí a conta chega mesmo, né? E isso é importante. Eu queria que você falasse dessa ideia do emagrecimento e o déficit calórico, porque eu acho que vem muito nessa onda de eu não quero ter restrições, eu não quero uma dieta restritiva, eu não quero... A gente quer perder peso, mas a gente também não quer fazer nada para mudar, e não quer mudar hábito, e não quer mudar o estilo de vida. E aí, pelo menos na minha ideia, tá? Eu sou um pouco rígida com isso. Eu acho que não existe perder peso se você não entender que vai ter que ter um déficit calórico. Então, eu não sei se pode ser um conceito errado que eu tenho, mas eu queria que você falasse disso também, se isso é uma verdade, se... Sim, é totalmente verdade. Não existe perda de peso sem déficit calórico. Isso é fato, tá? Teve algum tempo já que teve uns estudos que falaram assim, se você fizer um déficit de mais ou menos 500 calorias por dia, a perda de peso mensal vai ser de 2, 3 quilos, dependendo de intensidade de exercício físico, se é homem ou mulher, então. Mas em média. Então, assim, tem que fazer déficit calórico. Uma coisa que eu vejo que talvez eu até seja um pouco mais liberal, assim, eu não falo para os pacientes de restrição, eu falo de contenção. Porque falar assim, olha, você tá proibido de comer açúcar, você tá proibido de tomar cerveja. Pronto. É a porta para ele sair desesperado já da consulta. Ai, meu Deus, eu não posso, mas fim de semana eu posso, né? Então, fim de semana, ao invés de comer um pedacinho de chocolate, eu vou comer uma barra inteira. Então, porque restrição geralmente gera compulsão. Então, eu sou muito mais de uma linha, assim, de entender o equilíbrio. Uma consciência, né? Uma né? consciência. Acho que é mudança de comportamento alimentar, De comportamento, por isso que eu gosto muito de trabalhar com a nutrição comportamental também. E então, isso, o seu trabalho tem que ser, sem dúvida, junto com uma nutricionista, sim, né? Sim. Então, eu já tenho a pessoa que eu indico e falo, olha, é como se fosse uma terapia com um ajuste de alimentação, entendeu? Porque isso faz toda a diferença, muito mesmo. Então, a pessoa consegue entender que, assim, tem mulheres, né, que falam, nossa, estou desesperada por doce. Tá, tudo bem, se você comer um pedaço de chocolate todos os dias depois do almoço, não é isso que vai te impedir de perder peso. Um alimento isoladamente, ele não é o responsável pelo seu ganho de peso. É um quadradinho... Mas exato, mas você tem que saber que, assim, você vai poder comer um pedaço pequeno. E que o resto do dia vai ser muito legal, assim, de proteína, de fibra, de fruta, de vegetais. Então, é esse equilíbrio, entendeu? E aí, no fim de semana, vai comer pizza, tá? 1, 2 pedaços, não vai comer, porque
tem gente que tem muito um padrão hiperfágico, volumétrico, que a gente fala, né? Que é do pratão e tal. E aí, nesses casos, mais ainda a gente sabe que precisa de medicação, entendeu? Porque é muito difícil. Sempre priorizar a proteína, que dá mais saciedade, né? Então, eu falo para as pacientes, começa pela salada e pela proteína. Isso e aí, deixa exato. por último o carbo, porque se você perceber que já tá ok, então que sobre um pouquinho do arroz e feijão, enfim. Que são saudáveis também, não são vilões, né? Tem gente que fala, cortei arroz, cortei feijão. Não, gente, se você for ver no guia de alimentação brasileiro, eles falam arroz e feijão são extremamente saudáveis. Feijão, então, mais ainda, rico em fibra e tal. Então, não é assim que precisa cortar, mas conter, né? Eu preciso Diminuir achar um esse equilíbrio pouco. na quantidade, né? Exato. E isso foi uma dica que essa Nutri deu, que eu achei bem legal. Então, vai se alimentar, vai comer, começa com a proteína. Então, vou tomar o café da manhã. Eu amo o tal do pão. Mas dá para eu começar com os ovos e depois eu como metadinha de entendeu? Exato. Então, assim, ela deu essa dica e eu achei muito legal, porque é totalmente verdade isso que você falou, né? Se a gente vai tomar um café da manhã, você começou, já comeu o ovo, você vê que você não vai comer 2 pães. Não vai, não cabe. Não né? vai, né? Exato. E fibra também, né? Que tem esse poder de saciedade. Fibra e proteína. Então, igual quando... lanchinho, vai fazer um lanche no meio da manhã. Pega um iogurte, de preferência aqueles naturais, proteicos, que são ótimos. Acrescenta uma chia, farelo de aveia, né? Com uma fruta. Fica um lanche super completo, super saudável e que vai dar mais saciedade. E aí porque pode você tá colocar talvez um associando scoopzinho de proteína. de proteína, exato. Até na sopa também, né, Pan? Eu adoro. Esse body protein neutro. exato. Tem paciente que tem muito hábito de, principalmente no frio, de tomar Eu sopa à amo, noite. eu faço muito isso. E aí vai pouca proteína, né? Assim, tudo bem, põe um frango, põe uma carne, mas é difícil você ficar comendo. Bater a meta de Bater a proteína. meta. Então, exato. joga um scoopzinho lá que... E isso foi uma estratégia assim que me ajudou muito no inverno, porque eu amo sopa, e eu lembro que quando eu comecei com o meu marido, né, ele tem uma dieta super boa, sabe? Só que não. Conheço. Agora melhorou muito, mas quando a gente começou era bem ruim a dieta dele. E aí eu trouxe essa ideia de fazer a sopa e aí colocar esse scoop, porque quando a gente começou era pão, ele gostava de pão, bacon, queijo e tudo que você imaginar. E aí eu falava pra ele, que não dá, não tem como, né? Então aí a gente trouxe essa ideia, então tipo, tá lá, sopinha, coloca o scoop de proteína, quer dizer, tudo bem, se eu comer um pedaço de pão, eu vou comer um pedacinho de pão, vou colocar um pouquinho de queijo. Agora não dá pra eu achar que eu tô sendo super saudável comendo uma sopa com bacon, 2 kg de queijo. Parmesão ralado em cima. Não dá, né? Porque muita gente acha que tá sendo super... mas eu como sopa à noite, né? Aí você vai ver, essa sopinha tem 600 calorias, equivalente a um McDonald's. Quase isso. Né? Exato. Tudo bem que a gente também tem, às vezes, mania de ficar olhando só para a quantidade de calorias, né? Então, tem que entender que tem alimentos que são calóricos e são saudáveis. E aí, não pode comer? Pode, mas tem que tomar cuidado. Mas, às vezes, a gente tem isso, né? De ficar olhando... Tem aplicativo também que conta caloria e tal, né? E aí, se você se guiar só pela caloria, você pode estar dando um tiro no pé, né? Porque, às vezes, você está comendo coisas que são muito, muito, muito industrializadas e tal, que vão te prejudicar, talvez, mais do que se você estivesse comendo uma quantidade um pouquinho até maior dessas coisas calóricas, né? Muito legal, né? Quanta coisa interessante dá pra gente fazer com informação de qualidade, né? E tá tão disponível isso, né, Pan? Isso aqui dá voz pra gente, né? Pra as mulheres se informarem de uma forma gratuita e é muito bom, né? É muito grandioso esse... Nossa, Eu falo que a tecnologia trouxe coisas ruins, mas, por outro lado, também, né? Empoderou muito as mulheres, eu acho. Nossa, né? mas demais. As mulheres, porque é o foco aqui, mas empoderou as pessoas, né? E às vezes pessoas que não têm, né, essa possibilidade de ir numa consulta, por exemplo, né, com um especialista. Então, a gente tem uma informação de altíssima qualidade que ajuda tanto, né? Nossa, eu acho que toda vez que eu tô fazendo um podcast aqui, eu fico pensando, meu Deus, em cada conversa, quanto que eu aprendo e agrega. Então, é muito, muito maravilhoso. Outra coisa que eu queria te falar é que eu estava vendo um artigo e eles estavam falando que a mulher na menopausa ganha 1 quilo por ano. E, assim, pra mim, eu brinco que eu truco, porque o que eu vejo é as pacientes voltando, tipo,
doutora, engordei 12 quilos, doutora, engordei 10 quilos. Então, assim, na verdade, eu vejo um ganho de peso bem excessivo. Não acredito que seja só esse 1 quilo por ano. E além da questão hormonal, que eu acho que, né, acho que nós duas temos muito parecido, né, essa ideia de reposição hormonal, acho que a gente é bem alinhada e somos, né, eu acho que o papo aqui não é falar de reposição hormonal, mas acho que, sem dúvida, outro dia veio uma paciente que tá super bonitinha hormonalmente, né, então ela voltou com os exames todos super regulados. E aí eu falei, nossa, parece que você emagreceu, né? Aí ela falou, nossa, doutora, engraçado, você acredita que eu emagreci 3 quilos? E aí eu falei, e muito vem com essa ideia de que reposição hormonal engorda, né? E na verdade essa paciente, por exemplo, foi um super exemplo de que hormônios alinhados, ela manteve o peso e na verdade teve uma melhora de peso fazendo, claro que é uma paciente que tem excelentes hábitos, mas eu queria que você falasse um pouco desse ganho específico na menopausa, se você vê algo parecido e como é que a gente pode, talvez com que essa mulher não tenha tanto ganho de peso e que não seja com o tratamento. Tipo, eu tô tratando medicamentosamente. Se é que existe. Você quer me colocar contra a parede aqui, né? Tipo, porque senão é isso, tá? Então toda mulher na menopausa que ganhou 10 quilos, vou ter que tratar. O que eu posso. Na verdade, acho que a pergunta é: tem algo que eu possa fazer ou tem algo que eu tenho que mudar para que eu não tenha todo esse ganho de peso na menopausa? Não, assim, eu sempre falo para as pacientes também que o ganho de peso faz parte do envelhecimento e a mudança de composição corporal também, a troca de massa muscular por massa gorda. E na menopausa, na perimenopausa, isso aí dá um boom, é muito mais do que 1 quilo por ano, tá? E é de uma vez, assim, geralmente. Louco, meu Deus. E às vezes coincide assim, eu comecei a ter o sono meio picado, ficar tendo aqueles calorões. De quanto tempo pra cá? 6 meses. Nossa, eu ganhei muito peso também. Quanto tempo pra cá? 6 meses. Então, assim, você vê que é um negócio que é um boom mesmo, sabe? Então, e até que... Bem louca, o cérebro completamente... Completamente... A mulher se acha... fica até se questionando, né? Será que eu tô... doida mesmo? Será que, né? Porque tô irritada, não tô dormindo, não tenho raiva libido, das pessoas, esqueço tudo. Quero matar todo mundo, quero comer o mundo, então Mas, assim, os hábitos de vida, eles são super importantes. Mas muitas mulheres precisam ser medicadas. Muitas mesmo. Por conta disso, porque o estrógeno ele é importante também para a regulação do apetite, entendeu? E a reposição hormonal, teve até um estudo super recente, que foi publicado no Endo desse ano, que é um encontro muito importante, assim. Ele foi pequeno, com 120 mulheres, mais ou menos, e comparou mulheres em reposição hormonal e o uso de tirzepatida, que é o Mounjaro, e mulheres em uso só de Mounjaro. E o grupo de mulheres com reposição hormonal teve uma perda de peso muito mais expressiva do que aquelas que estavam só com o uso do Mounjaro. Então, a reposição hormonal, ela entra muito, até por questão de drive para fazer exercício, né? A mulher tá sem energia, tá acabada. Exato, eu durmo, eu tenho energia, eu consigo ter disposição, muda a minha vida, né? Consigo me dedicar mais, né? Exato. Então, assim, esse conjunto é maravilhoso. Aí tem um estudo um pouco mais antiguinho, é desse ano ainda, mas ainda não tinha... A gente teve agora um estudo muito bom com o Mounjaro para proteção cardiovascular, porque também é uma coisa que piora na menopausa, né? Colesterol é o que mais mata a mulher na menopausa, né? É o maior risco para a mulher, são as doenças cardiovasculares. E aí o colesterol vai lá para a lua, né? Mulher que nunca teve colesterol alto, fica super alto, essa gordura abdominal que é ruim. E aí teve esse estudo que mostrou proteção cardiovascular com o Mounjaro. Porque antes, saiu até na Climatérica um artigo super legal falando que a melhor medicação para tratamento de sobrepeso e obesidade de mulheres nessa época era o Wegovy, né? Em doses mais altas, então excelente. Mas é isso que você falou, todas as mulheres vão poder usar? Às vezes não. Por limitações várias. Uma muito importante é financeira. Exato, o custo, né? O custo é muito elevado. E aí a gente tem muitas vezes que medicar. Com medicações que são um pouco não, são muito mais acessíveis, mas assim, as custas de efeitos colaterais, às altíssimos, vezes. Né?
que não dá pra tolerar, entendeu? Então, é muito difícil. A gente fica numa saia justa, pá. Porque é aquilo que eu te falei, a mulher chega... Quando o paciente vai me procurar pra ajudar na perda de peso, ele já está tentando fazer tudo que tá ao alcance dele, entendeu? Ele pode não estar fazendo de uma forma muito correta, mas ele tá tentando. Porque ele já viu, ele tem acesso à informação, ele sabe... E aí, cada vez mais, a gente sabe que tratamento medicamentoso para excesso de peso entra em conjunto com o restante e na primeira consulta, muitas vezes. Se você não prescreve, você está sendo omisso, entendeu? Porque, assim, se chega um paciente com diabetes, eu vou falar assim, vai lá correr descompensado. Vai fazer exercício, vai se alimentar Muda a tua melhor. dieta. Não vou te passar nada de medicação, tá? Daí você volta. Ou hipertenso. Por que com obesidade é diferente? Por que a gente não trata, né? Por que já não trata eu acho com que é medicação isso, né, Eriquinha? junto, A gente precisa entendeu? mudar esse olhar e entender que é uma doença, né? Exato. Ela precisa ser Tem muito tratada. preconceito ainda, né? E sabe o que eu percebo muito? As pacientes têm muito isso de tipo, eu conversei com a vizinha, ou o acesso à farmácia, né? Porque eu posso ir lá e comprar, né? Agora pelo não menos mais, agora pelo menos tem que ser prescrito, né? Mas era isso, né? A minha amiga tá usando esse, eu vou lá, eu compro, eu vou usar. Mas a pessoa não entender que ela precisa de um tratamento e de um acompanhamento. Porque é isso, né? Aí eu paro com a caneta emagrecedora, mas eu vou ter um reganho, né? Então é entender que é um tratamento. Então talvez eu precise ficar por um tempo prolongado. Parei com a caneta, eu não vou parar de uma vez, eu vou reduzir a dose. E isso eu vejo muito. Porque Às eu vou vezes lá, não, hein? né? Então, é isso. Às vezes as pessoas procuram assim, Érica, quanto tempo que eu vou usar essa medicação? E a minha resposta é sempre, eu não sei. Exato! Pelo menos até a próxima consulta, ou enquanto ela Exato. estiver te fazendo mais bem do que mal, entendeu? Exato! Porque tem essa coisa, eu vou usar 2, 3 meses, vou perder 10 quilos e Exato, pronto, que acabou é o meu essa a tratamento. ideia. Não é isso, né? E eu vejo muitas pacientes aí, doutora, você não pode me prescrever só porque agora precisa da receita, mas ela não entende que ela precisa desse acompanhamento, né? Ela precisa entender, então tá tudo bem, a gente vai parar com essa medicação, vamos reduzir a dose, aí agora a gente pode colocar esse como uma estratégia para que você não tenha um reganho, que a gente não, né? Então, assim, eu acho que as pacientes precisam mudar essa chave também de entender que não é o que a vizinha toma que vai dar resultado para mim, né? E na maioria das vezes, isso é jogar dinheiro no lixo. Usar por conta própria. Porque, assim, pode ter efeito colateral, muitas pessoas têm. Você não vai saber manejar sozinho efeito colateral. Você não vai saber fazer progressão de dose, porque isso tem que ser individualizado. Tudo bem, tem na bula direcionamento? Tem. Mas cada pessoa responde de um jeito. Então, às vezes, a gente tem que ir um pouco mais devagar, às vezes a gente acelera um pouco, às vezes a gente precisa fazer subdose. E é o que eu sempre falo, essas medicações, elas fazem parte do tratamento. Elas não são o tratamento. Faz parte ir lá para a gente ajustar as coisas, passar com um nutricionista, que seja legal, que esteja lá do seu lado, fazer exercício, fazer reposição hormonal se for mulher na menopausa não tiver contraindicação. Então é todo esse conjunto, não é tão simplista assim. É isso que vai dar o resultado, né? A obesidade é uma doença tão complexa, como que você vai querer tratar de uma forma tão simples? Não é assim, entendeu? Então. Ô, Eriquinha, e o quanto que eu vejo, assim, né, as pacientes que a gente acompanha em conjunto, pacientes que tiveram resultados incríveis e usando medicações que não é nem essas canetas emagrecedoras e que tiveram um super resultado. E aí eu vejo que, né, aprendendo um pouco com vocês sobre obesidade, que tem estratégias que vão ser diferentes para uma e tem estratégias, por exemplo, eu tenho uma compulsão, talvez eu responda melhor a tal medicação. Eu tenho, sei lá, doutora, parece que eu não tenho fim, se eu não, né, eu não paro de comer, não enche nunca, né? Então talvez para essa paciente uma estratégia vai melhor. Então, como é que você tem alguma forma de escolher essa abordagem assim que você usa? Sim, é muito por padrão alimentar mesmo, né? Então, no recordatório alimentar, eu já vou entendendo como que é o padrão daquela pessoa. E aí, assim, mas de forma... Se for um padrão mais emocional, que é bastante comum nessa época, esse craving, que é vontade de comer coisas gostosas, específicas, principalmente doce. Às vezes já é uma mulher que tá meio mal, assim, do ponto de vista emocional e tal. Uma medicação que cai bem e que não precisa perder tanto peso, tá? Porque a potência de perda de peso dessa medicação é mais baixa. É o Contrave, que é a associação de bupropiona com naltrexona. Cai bem, tá? Eu gosto muito dela como uma estratégia e o legal da BUP, né?
é que apesar de ser um antidepressivo, você não vê tanto impacto na libido. Não, Né? Ele é Porque- um dos poucos que não tem impacto, Exato, que já é uma questão, já é uma né? super queixa para as mulheres, né? No geral e principalmente para essa mulher na menopausa, né? E para mulheres que fumam também, né? Porque a BUP já Compulsão, usada né? para isso. Então, para esse padrão, BUP com... Gente, é boa, na verdade, para tentar parar, né? Cessar tabagismo, tá? Isso. Não é que é Que boa. eu- É porque você falou assim, é bom para pessoas que fumam, né? Às vezes a pessoa pode entender, tipo, não, é bom para quem pode usar para quem fuma. Não, a ideia é Não, tentar isso, reduzir é uma medicação- a compulsão, né? Exatamente. Uma medicação usada para tratamento para quem quer compulsão. cessar tabagismo, né? E também para a bebida, viu, Opa? A associação, principalmente dos análogos de GLP-1, né? Tipo um Wegovy, com o Contrave, só o Wegovy por si só, o Mounjaro também já diminui bastante desejo por álcool. Tem até estudo já direcionando para isso, sabe? Para Olha. pessoas que têm problema. Associando o Contrave com... Não, só com análogos de GLP-1, assim, Ah, a que princípio. legal. Já tem estudos lá fora que são bem legais, que se mostraram muito positivos para diminuir, para quem tem adicção, né, para diminuir vontade de beber e tal. Mas quando você associa a BUP com naltrexona, com Contrave, porque a naltrexona era usada para pessoas que tinham problemas com álcool, né? Ela isolada. Então, quando você associa esses dois... Nossa, eu tenho uma paciente que ela tomava uma garrafa de vinho todos os dias. Uau. Ela teve uma questão muito séria, familiar, enfim. E aí, ela tinha um reganho de peso já, pós-cirurgia bariátrica. Então, primeiro, a gente começou com o Wegovy, ela estava indo bem, mas ela falou, Érica, mas eu ainda tô bebendo. Não... E ela ficava muito triste com isso, sabe? Ela não queria beber daquele jeito. Era para afogar as mágoas mesmo. E aí eu associei o Contrave. Nossa, hoje ela fala assim, eu bebo meia garrafa de vinho num fim de semana inteiro, entendeu? Uau. Então, isso transformou a vida dela. Ela tá muito feliz. Então, essas medicações também têm esse poder de diminuir vontade e diminuir quantidade, porque você também fica meio estufadona. Então, principalmente se for cerveja, você não vai conseguir beber a quantidade que você bebia sem medicação. Nossa, acho que eu fugi muito agora, né? Não, nossa, eu tô aqui achando incrível. Achei. E, aliás, eu queria que você falasse um pouquinho, porque principalmente, né, acho que hoje veio com tudo essa ideia do Wegovy, do Ozempic, do Mounjaro. O Mounjaro veio, nossa, resultados assim Arrebentando, absurdos. né? E outro dia eu estava vendo uma literatura da quantidade de benefícios em microdoses, em doses baixas. Então, assim, falando principalmente, né, para a mulher, do que a gente chama da dominância estrogênica, da predominância estrogênica, que é uma mulher que tem doenças inflamatórias, né? Então, lipedema. E aí eu tava vendo sobre isso, e aí, nossa, resultados assim interessantíssimos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona o mecanismo de ação dessas medicações. Porque eu acho que elas são hoje o que vieram com tudo. É, assim, o que né? transformou, eu falo, é o que transformou o tratamento da obesidade. Na minha época de residência... O que vocês usavam naquela época? Então, a gente Eu usava... já nem sei mais o que tinha, assim, sabe? Até A esqueci. gente era muito frustrante, sabe? Eu falo, porque quando o paciente tinha uma obesidade grave, né, tipo um IMC acima de 40, que precisava Meu Deus. tinha indicação de cirurgia bariátrica, a gente até encaminhava, mas a fila não dava, sabe? E a gente sabia que com as medicações que a gente tinha disponíveis, era muito difícil que ele conseguisse perder uma quantidade de peso muito significativa, sabe? Porque a gente usava sibutramina. Nossa, sibutramina. Eu tava tentando resgatar aqui da minha memória. Mas sabe que ainda é uma boa medicação para alguns perfis de paciente. Mas tá? tinha muito efeito colateral, Muito né? efeito colateral, irritabilidade. Pessoas com alto risco cardiovascular já não podem usar. Então, tipo, né? Você ficava Limitado, muito né? limitado. E que geralmente está associado com a obesidade, o alto risco Exato. cardiovascular. Então, você ficava super limitada. E o que tinha, então, era sibutramina, o Orlistat, que é uma medicação que eu falo que ela é mais educa do que dá um efeito Deu ruim, desejado. minha filha, você sai correndo, dando tiro pra Às todo vezes não é lado. porque ela diminui a absorção de gordura no intestino, né? Então, às vezes, dá ruim mesmo. Mas a potência para perder peso é muito discreta, sabe? Assim, e não é tão barata. E, inclusive, essas medicações novas revolucionaram pra mim, inclusive, a questão da cirurgia bariátrica. Muito. Eu falo, eu já quase não indico. É muito raro eu indicar cirurgia bariátrica hoje em dia. Porque elas levam uma perda de peso, acima de 20%, um Mounjaro. Então, isso revolucionou mesmo. E tinha o Saxenda.
O Saxenda, fato. Que também, mas também já era um pouco mais caro, então não era todo mundo que podia usar. É uma boa medicação, mas uma potência também mais baixa. E a gente conseguia, pô, num cenário bom, 10% de perda de peso. Sabe? Quando o paciente estava bonitinho, focado, né? E tal. E aí agora, com essas novas, então eu vou falar do mecanismo de ação do Mounjaro, que já tem os dois juntos, tá? O Mounjaro é um análogo do GLP-1, que é um principal hormônio que a gente produz mesmo no intestino e que é responsável por saciedade e ajuda também a controlar a glicemia. Mas aqui a gente está falando da saciedade. E na medicação, eles conseguiram fazer uma modificação para que ela... Porque a gente produz, mas é degradado rapidamente no nosso corpo. Então, essa medicação, com as modificações que eles fizeram, ela dura 7 dias na nossa corrente sanguínea. Então, elas têm uma ação local no estômago. O esvaziamento gástrico, ele fica mais atrasado. Até a movimentação do intestino também, então por isso que muitas vezes dá constipação. Mas ela tem uma ação muito importante a nível hipotalâmico, que é o nosso centro regulador do apetite. É o grande maestro que controla o nosso apetite, dando mais saciedade, desinflamando o hipotálamo, porque ele também fica inflamado. E aí esse é o mecanismo. Então, reduz mais ou menos em doses altas quase que 40% a 50% da sua ingesta calórica diária, entendeu? Uau, muita coisa. Diminui pela metade o que você comia. Né? Isso é o do Wegovy, tem só o GLP-1, análogo do GLP-1. No Mounjaro, a gente ainda ganhou o análogo do GIP junto. E qual que é a grande vantagem? Porque tem receptor para GIP nas células de gordura, que não tem para GLP-1. Então, ele também age nas células de gordura. Como? Quando você come, ele ajuda a estocar a gordura. Mas em momentos que você fica sem se alimentar, ele ajuda como se fosse queimar a gordura. É a primeira medicação que faz isso. Por isso que ela é tão potente, entendeu? E aí, como você tem os dois associados? Você já está sem fome, porque você tá com o GLP-1, então você vai ficar mais tempo sem comer, você tem mais tempo para o GIP agir ali, ajudando a queimar as células de gordura, entendeu? E também, por ter esse GIP, ele tem uma ação também na área postrema, que é responsável por náuseas, e aí a gente vê que tem menos efeito colateral, entendeu? Então a gente tem mais potência com menos efeito colateral. Maravilhoso. Maravilhoso. E caro. Ele é caro. Mas assim, eu falo, gente, às vezes, já teve paciente meu que falou assim, Érica, mas já gastou caro. Tanto, aí eu né? falo, falo assim, tá, volta então, vamos ver em um mês como você fica. O que gastava em iFood, em churrasco de fim de semana, em barzinho e tal, se você colocar na ponta do lápis, era muito mais, entendeu? Inclusive, eu não sei se você viu, mas eu tava conversando com o Ix sobre isso, e aí ele tava falando, tava vendo um artigo falando do impacto dessas drogas novas para tratamento de obesidade na condição econômica dos países. Porque é isso, né? A pessoa que saía todo final de semana para comer, para beber, ela reduziu muito. E o quanto isso tá impactando no cenário econômico do país. O pessoal tá ficando chateado. Exatamente. E as farmácias... E o tanto que aumentou de assalto à farmácia também. Gente, absurdo. Em Atibaia tiveram algumas situações, né? E assim, quem compra, né, medicação pelo mercado paralelo tá patrocinando isso, né? Exato. É muito importante, gente. Não dá pra ficar fazendo... você tá Absurdo, contribuindo, né? Pra criminalidade. Pro crime, né? E, Eriquinha, e agora vai sair até... pensando nessa ideia da tirzepatida, diz que vem drogas novas aí, com a ideia de ter tudo isso sem ter tanta perda, porque quando a gente emagrece, você não vai perder só massa gorda, poderia ser, né? Poderia. Mas infelizmente não é verdade. Mas com essa ideia de ter uma perda alta, né, uma redução importante do percentil de peso, mas com uma perda menor de massa muscular. Tem. Hoje, assim, se a gente vê que a pessoa consegue fazer as coisas certinho, assim, em termos de proteína e tal, mais ou menos 75% do peso perdido é de massa gorda e o restante de massa muscular. E também tem outra coisa que eu até falo, isso às vezes as pessoas ficam, nossa, Érica, olha a bioimpedância, ficam chateadas, perdi massa magra e tal. Mas tem o conceito de mioesteatose, que é isso, é aquela gordura que fica infiltrada no músculo, que é inflamatória, que piora a ação do músculo e tal, e que a bioimpedância não consegue separar. Então tem
tem isso, tem, lógico, que perda de massa magra, sim, a gente quer minimizar isso, mas também tem só para as pessoas não ficarem muito encanadas, entendeu? E sim, vai ter uma medicação que chama bimagrumab, associada com um análogo de GLP-1, o Ozempic, que a perda de peso, mais de 90% foi de massa de gordura. Então, assim, é uma coisa muito revolucionária. Tem análogo triplo, Meu que um Deus. potencial de perda de peso. Até em mulheres foi maior, 27% chegou. Que loucura, Imagina. né? É uma era, assim, Nossa Senhora. revolucionária mesmo. Revolucionária. É muito bom. E até pensando nessa ideia das medicações, e também hoje vejo muitos suplementos, né? Que auxiliam muito nessa questão de ter a perda de peso sem tanta perda de massa muscular, né? Então, eu tava vendo do Pepti Strong, ou dessa ideia de tentar bater a meta da proteína, né? Tem muitas estratégias para creatina Exato, também, a creatina, que né? ajuda. Então, associações que vocês fazem aí para que essa paciente não tenha, né? E claro, com auxílio da nutricionista, mas para que essa paciente não tenha tanta a perda de massa muscular, né? Excelente, essas medicações são... E também, Opan, tem estratégias, falando agora só do custo, né? Porque aí a pessoa fala, nossa, Érica, mas aí vou manter essa medicação que é mais de R$1.000 por mês? Por quanto tempo? E aí depois dá pra gente fazer um bem bolado, às vezes, entendeu? Pra diminuir pela metade do custo. Às vezes com medicação oral, que é o Ribelsus, dá pra fazer um jogo assim que não é... Dá para ir associando, né? às vezes dá pra fazer tomar um dia sim, um dia não. Então, dependendo... Eu acho que, assim, o importante é você dar o start, né? Vai lá, começa. Porque aí as mulheres se animam também, né? Isso é impressionante. Não, Começa a perder peso. Parece que elas voltam completamente diferentes. Eu falo para as pacientes, às vezes não é só... Eu falo, nossa, mas você tá tão mais bonita, mas não é a questão corporal, Não. porque você tá magra. É um Mas brilho diferente, exato, né? vem de dentro, né? Eu falo também, às vezes, nossa, você tava tão murchinha aquele dia, hoje você tá. É Gente, maravilhoso. ontem eu vi uma isso. paciente que ela tava assim, até a gente brincou, ela ressurgiu assim, e ela não foi com estratégia medicamentosa, ela mudou muito o estilo de vida dela e a gente começou com a reposição hormonal. Assim, era uma paciente que tinha uma adenomiose, com uma miomatose importante, e aí ela tava numa fase caótica. Eu falei, mulher, seu caso é cirúrgico, um útero super aumentado de volume. E assim, tipo, eu sempre falando com ela, olha, não tem fórmula, não tem milagre, não é a reposição hormonal, porque muita paciente vem com essa ideia, né? Tipo, o hormônio milagroso, né? Então eu falo para todas as pacientes. Então, pacientes minhas que estão ouvindo esse podcast vão falar, porque não existe fórmula mágica. Da mesma forma que eu também não acredito que existe medicação emagrecedora. Ai, doutora, eu vim aqui para você me emagrecer. Acho que a gente já discutiu muito sobre isso, de casos de mulheres que vêm, eu não vou fazer nada de diferente. Faça você o tratamento, né? Então, assim, não existe isso. E até eu sou um pouco rígida, né? Voltando para essa ideia, mas tipo, de que eu vejo pacientes que, eu quero ter o mesmo resultado que eu tinha com 30, fazendo a mesma coisa com 50. E é muito o que eu falo para as pacientes. A nutricionista que você vai passar agora precisa ter esse olhar diferente, porque o que eu fazia com 30 não vai dar para fazer com 50. O treino que eu fazia com 30 não vai dar para fazer com 50. Então, tudo, né? E eu acredito que para todas nós mulheres, pensando na nossa fisiologia cíclicas que somos, né? Não dá pra gente fazer a mesma coisa que a gente faz pro homem. Não dá pra gente levar a mesma estratégia que eu fazia com 20, com 50, né? Então, eu acho que isso tudo precisa estar muito alinhado e a equipe, né, que vai te acompanhar precisa ser muito estruturada para que a gente tenha um bom resultado, né? E até a expectativa também, né, Pam? Precisa Porque às estar vezes tem alinhada. mulheres que chegam assim, eu quero o corpinho de quando eu casei. Eu Olha, casei, eu minha tinha... senhora. Eu falo, olha, né, você não é mais aquela pessoa. Você teve, às vezes, 2, 3 filhos, mesmo que não tenha tido, né? Você amadureceu, veio tanta coisa pra sua vida, você é outra pessoa. Não venha querer ter o peso, o corpo que você tinha quando você tinha... Você não é mais a Pamela de Não 20 é, anos, gente, né? É isso. Então, porque aí, quando a gente olha, às vezes, rede social tem, né? Algumas, Meu assim. Deus, a Virgínia, né? Mas Saiu magra do parto, né? Magra, linda e perfeita. Nossa, gente do céu. E aí, às vezes, são umas Quanto que estratégias tão absurdas Não, e que essas custam redes tanta sociais, o saúde. quanto impactam na saúde das mulheres, né? Muito, muito. Na sanidade mental, na De saúde adolescentes. emocional. Meu Deus. Nossa, é um... Tirar essa expectativa e alinhar. Exato. Concordo. Nossa, Trazer pra Eriquinha, realidade. maravilhoso. Acho que é isso, né? Acho que foi né? um papo muito, muito bom. Acho que, nossa, entregou demais, absurdo, maravilhoso.
Amei. Obrigada, muito, eu também, muito Pan. obrigada. Sempre muito bom conversar com você, compartilhar conhecimento, pacientes. É isso, essa troca. Isso que você né? falou de estar alinhada, né? É importantíssimo. Que eu olho assim, que eu vejo o pedido da Pamela, eu falo, pronto, tô tranquila. Tá tudo certo. Isso é muito importante, porque assim... A gente tem que falar a mesma língua. Exato, eu falo para as minhas pacientes. Não adianta eu acreditar numa coisa, ela vai num mastologista que fala outra coisa para ela. Aí vai numa endócrino que fala outra coisa. A paciente fica perdida. Então, a gente precisa ter até... A Érica, que é a dermato, né? Ela brincou assim, ela falou assim, a gente é uma máfia. E, na verdade, não pensando nessa no ideia... sentido negativo, exato, né? Mas numa sim. ideia positiva. Porque... precisamos estar alinhadas para que a gente tenha bons resultados, né? E quem ganha com isso é a paciente, né? Dúvida. Muito. Sem dúvida. Obrigada pelo convite, pela confiança. Imagina. Tamo junto. Imagina, eu que agradeço, adoro, admiro muito. Você é uma super estudiosa, assim. Eu sempre falo para as minhas pacientes, eu tenho certeza que você vai adorar, não só pelo conhecimento, mas eu acho que também na forma de lidar com o paciente, de conversar, que eu acho importantíssimo. Acho que a gente... né, não preciso rasgar aqui para você, mas acho que a gente é muito alinhada nisso e eu gosto muito da sua abordagem, assim. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite nesse sábado cedo, chuvoso, frio. Uma delícia. Obrigada, Pan. Obrigada. Obrigada.